Deputado Jair Bolsonaro, qual é a razão para o senhor ter um número tão grande de seguidores nas redes sociais atualmente? Bom, essa é a mídia mais livre que se tem conhecimento até hoje, né? E apesar dos fake news e entre outras coisas, eu acho que ele tem que continuar livre. E nós procuramos fazer aquilo que, no meu entender, toda a mídia deveria fazer e não a parte dela, é transmitir a verdade. Dificilmente a gente se equivoca aqui, erra, tá? Mas quem abre o nosso Facebook, as nossas mídias sociais, sabe que vai ter uma notícia fria ali, que a interpretação passa a ser dele, né? E isso eu acho que nos leva nessa posição de estar na frente entre os políticos no Brasil, a dominância nessa área. O recente episódio em que foi assassinada a vereadora Marielle Franco e o seu motorista provocou uma cobertura muito grande da mídia. O senhor preferiu não emitir nenhuma opinião sobre o ocorrido. Qual é o racional por trás aí da sua decisão de ficar em silêncio? A gente conhece a vida dessa parlamentar e as suas bandeiras, né? Conhecia. E se eu falasse que era uma pessoa extremamente boa ou extremamente má, eu teria críticas de qualquer maneira. Então resolvi permanecer em silêncio até para não politizar o assunto e mesmo, né, também poderia ser acusado de estar fazendo palanque em cima disso. Eu respeito as mortes no Rio de Janeiro, respeito as opiniões completamente contrárias à minha, que ela sempre tinha. E houve quase que uma unanimidade para da mídia me criticaram tocante ao silêncio, até dizendo que os demais outros pré-candidatos haviam falado alguma coisa. Agora a resposta que eu dou, né? Eu tenho comparecido a enterros, basicamente de policiais no Rio de Janeiro, como ontem, 3 mais perderam a vida lá. E essas mortes aí, eu sei que é difícil a apuração, mas é uma sinalização que a sociedade, aquela que está ao lado da lei, tem que se preocupar. O que está sendo feito de errado? O meu diagnóstico é uma política de direitos humanos equivocada, as audiências de custódia, que não é uma lei, tem que se acabar com isso daí, o politicamente correto, políticas de desencarceramento, de progressões de pena, você tem que mudar tudo isso aí, até mesmo, apesar de estar garantido na Constituição, né, aquela questão do auxílio reclusão, aí você tem que rever tudo isso aí. E o mais importante de tudo, né, tem vários colegas na Câmara que discutem esse assunto, um deles é o Antônio Lorenzoni, a questão do Estatuto do Desarmamento. Um Estado que desarma apenas o cidadão de bem e deixa o outro lado à vontade, inclusive com armas de guerra, é um Estado que não está preocupado com segurança pública. Então, essa questão do desarmamento, temos que continuar trabalhando em cima disso, buscar reforço por ocasião das eleições, talvez fazer um homem, uma mulher, presidente da República, que pense dessa forma e, logicamente, com força do Executivo, dar o poder de fogo ao cidadão e também permitir que ele, ao reagir, não venha a ser condenado de acordo com alguns artigos completamente inadmissível. É impossível você entender esses artigos que existem no Código Penal que dá uma retaguarda jurídica para um mau elemento. Então, a gente conseguir fazer isso aí, acreditamos que a violência cai assustadoramente, e daí, até dessa forma, que há pouco tempo era criticado, a economia começa a rodar essa máquina da economia, porque com violência não tem economia. No caso, ainda voltando ao assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, com a sua experiência e observação, qual a hipótese que o senhor teria para esse crime ter sido cometido? Olha, pode ser uma coisa feita por pessoas extremamente amadoras, pode ser, bem como algo muito planejado, né? E quais os objetivos? Aí, só uma apuração, que eu confio na apuração, nós vamos ter a resposta para isso, né? Se é o amadorismo ou o profissionalismo e com que interesse. Do que o senhor viu até agora, nesse dia que a gente está conversando aqui, já faz uma semana do crime, o senhor acha que
é otimista demais imaginar que vão realmente encontrar os mandantes e os executores? Olha, o que a gente tem até o momento, não temos imagem de todo o percurso, né? Apenas a questão do lote da munição, que no meu entender não vai ajudar em quase nada o esclarecimento. Se não tiver alguém denunciando que tenha participado do evento, eu acho que dificilmente vai chegar à conclusão. E não é o caso dela. Mais de 90% dos crimes não são elucidados no Brasil. É uma polícia civil que não tem meios para exercer seu trabalho, que foi também grande parte politizada no Rio de Janeiro ao longo dos tempos. Os governadores interessavam que a polícia investigasse isso e aquilo não, e assim sendo, cortava recursos, né? Ou seja, muito difícil encontrar. É muito difícil, sim, é difícil. O crime no Brasil compensa. O senhor é pré-candidato a presidente da República, o seu partido é um partido ainda pequeno aqui no Congresso, com poucos deputados filiados. Como o senhor pretende contornar esse obstáculo para ter uma exposição maior na propaganda eleitoral, quando começar o período de propaganda e, enfim, consolidar sua candidatura eventualmente? Eu tenho conversado com colegas parlamentares meus aqui que estão nesse projeto, que cada dia aumenta o número de pessoas que pensam dessa maneira. Nós não podemos fazer a mesma coisa que os demais partidos fazem, senão a gente vai entrar numa rotina e daí seremos engolidos pelo sistema para manter a nossa posição. Qualquer partido que porventura queira conversar conosco, a gente conversa, mas não podemos lotear a máquina pública. As indicações políticas é a origem da ineficiência e corrupção por parte do Estado. Você pode ver, eu poderia, por exemplo, vamos supor aqui, um caso hipotético, né? Indicar aí o coronel Marcos Pontes, astronauta, para o Ministério da Ciência e Tecnologia, vamos supor. Se um colega meu tiver alguém melhor do que ele, a gente, Marcos Pontes, dá licença, tem alguém melhor do que você. Agora, se você perguntar hoje em dia, não vou dizer o nome, a população, quem é o ministro da Ciência e Tecnologia no Brasil, eu acho que 95% da população não sabe. E lá tem que ser uma pessoa que realmente, né, além de transmitir segurança, conhecimento, uma pessoa que estivesse na vanguarda na busca de inovação, de outras tecnologias, de nós criarmos talvez um Vale do Silício aqui no Brasil. E a viagem que nós fizemos à Ásia agora, foi Japão, Coreia do Sul e Taiwan, com o Onyx Lorenzoni, com o Nishimura, com meu filho Eduardo, foi exatamente ver isso, uma viagem muito rápida, mas para servir como cartão de visita para quem olha para nós, do que nós queremos nessa área de ciência e tecnologia. A sua candidatura é sempre apresentada como uma dúvida a respeito de como seria conduzido, do ponto de vista político, o seu governo, pelo fato de, possivelmente, o seu partido, por mais bem sucedido que seja, não ter maioria no Congresso a partir de 2019. O senhor também é sempre citado como um político que tem uma relação, às vezes, arestosa com parte dos outros partidos. E muita gente se lembra do período do ex-presidente, então presidente Collor, em 1990, quando tomou posse, teve dificuldades para se relacionar com o governo, com o Congresso. Como é que o senhor contornaria esse obstáculo? Primeiro, o Collor de Mello, ele chegou aqui um pouco jovem, com muito ímpeto, tá? E deu as costas para o parlamento. Isso. Não quer dizer que você deva abraçar completamente o parlamento. Somos poderes distintos. Esses parlamentares estão chegando para conversar conosco nesse projeto, eles falam abertamente, nós não podemos fazer política no toma lá da cá. Não dá para você acabar as eleições, ir para um canto ali, juntar os maiores partidos e lotear a máquina pública e fica uma indicação estritamente política. Tem que ser técnica. Aceita a indicação técnica de qualquer partido, mas tem que ser técnica e tem que ser reconhecida por parte da população brasileira. Será que não é um pouco da boca para fora o que alguns congressistas falam? Na hora H vão pedir cargos, vão fazer, enfim, exigir um certo loteamento e daí colocariam o senhor numa situação difícil ali para governar? Olha só, eu não vou bater de frente com o parlamento caso chegue lá. Tá? É buscar sempre o diálogo. É mostrar para eles que não dá para continuar fazendo essa forma de política. Até digo mais, como está indo a nossa economia? Nós devemos terminar o ano com uma dívida próxima de 4 trilhões de reais.
devemos também terminar o ano, exemplo do ano passado, devendo aí, depois das despesas obrigatórias, mais de 100 bilhões de reais. O cara quer o ministério para quê? Se, por exemplo, o Ministério do Transporte não vai ter dinheiro para comprar 1 metro cúbico de massa asfáltica para tapar buraco. É por aí. O que nós estamos propondo, e nessas reuniões, para o Lorenzoni, por exemplo, qual o maior problema do Rio Grande do Sul? Ele vai falar, talvez, entre outras coisas, é a burocratização, é o excesso de regulamentação que não permite os empresários prosseguirem. Você vai para um centro-oeste, problemas ambientais e indigenistas, como solucionar isso aí? Você vai para Roraima, energia elétrica. Como você faz uma hidrelétrica lá ou investe em energia eólica ou solar? Esses problemas todos que nós pretendemos mostrar para o parlamento um super pacotão de medidas que eu duvido quem não concorde, quem não vai concordar no mínimo com 90% disso. Porque se a economia não rodar, não adianta você ser um rei onde você vai comer pão com mortadela. É que, aparentemente, todo mundo diz, vai ter uma pauta impopular aos olhos da população no início do ano que vem. Por exemplo, reforma da Previdência talvez tenha que ser retomada, coisas que, aos olhos de grande parte da população, retiram direitos, vamos dizer assim. E isso daí talvez drenaria as energias do próximo governo para fazer reformas realmente que levassem a essa situação que o senhor disse. Tudo você tem que priorizar, até a questão de privatizações ou extinções estatais. Você tem que priorizar. Vai começar com tal empresa, né? Vamos começar com a grande maioria dessas feitas pelo PT, que serviu apenas como cabide de emprego para esse pessoal. Outras reformas, né? Previdência, por exemplo. A Previdência, você tem que priorizar. Qual é a mais importante no momento? A pública ou a privada? A privada ali, né? Eu acredito que seja a pública. Dá para conversar sobre esse assunto sem prejudicar ninguém. Idade mínima, o senhor é a favor? Não, você não pode agora simplesmente jogar 65 lá. Você vai para uma transição. Você não pode botar o 65 no papel agora. Você não pode botar. Você pode até pensar daqui a tanto tempo. Você pode até pensar nisso aí. No momento, você vê, o serviço público. Eu estou com 63 anos, né? Meu pai com a minha idade, você via, estava velhinho, quase de muleta naquela época. Né? Ele era uma pessoa até saudável. Então, há 50 anos atrás, realmente você vivia menos do que vive hoje. Se você conseguisse agora, na corrente ano, serviço público, o homem se aposenta com 60 e 35 de contribuição. Se você botar 61 e 36, talvez dê para você aprovar isso daí. Não é o que você quer, depende de um gargalo que chama parlamento. Tá? E outra coisa, você vai para a privada, até o tipo de emprego. A pessoa que não tem muito conhecimento e tem um trabalho braçal. Ele não aguenta virar massa com 60 anos de idade, muito menos com 65. Então tem propostas que a gente vai discutir, mas ninguém quer inventar nada e falar eu quero isso ou não quero. Então, você tem que dar para você não me entender, ir para o consenso e mexer alguma coisa e melhorar. Um economista que vem apoiando a sua candidatura, o economista Paulo Guedes, deu uma entrevista recentemente propondo que, se possível, seria necessário privatizar até tudo o que há de estatais no Brasil. Eu conversei com ele após... O que o senhor achou dessa entrevista dele? Eu conversei depois disso, né? Ele falou, olha, como falavam que você era estatizante, né? Você é o gás aí, eu resolvi... falar o contrário, mas se eu privatizar metade, né, seriam umas 70 estatais, me dou por satisfeito. Entendi. Então essa foi a intenção dele. Eu tenho falado, no primeiro momento tinha até uma certa reação dele, você tem que ver o que é estratégico. Você, por exemplo, quer vender uma casa de fundo, que você mora num canto qualquer, se chega um cara lá que, você vê pela aparência dele, né, que... Depois vê a vida pregressa, um carinho crenqueiro, tem lá 8 filhos, eu não vou ter mais paz aqui em casa, eu não vou vender para esse cara, é um direito teu. Nós também, a gente sabe que o dinheiro não tem cor, mas você tem que ver para quem se vai privatizar e o modelo também, principalmente o modelo. Eu tenho dado um exemplo bastante chulo, que já está tendo crítica na imprensa. Uma coisa é eu comprar toda semana uma galinha tua e uma dúzia de ovos. A outra coisa é comprar o teu galinheiro. Eu sei que muitos dizem que o Brasil está um galinheiro, tá? Mas vamos levar para a seriedade. Se eu comprar o teu galinheiro, nem você
vai dizer que vai comer um ovo cozido no final de semana, vai depender de mim. Nós não podemos, nessa questão estratégica, ficar dependente de capital estrangeiro que pode dar problema para nós. Agora, conceitualmente falando, o senhor acredita que ao longo do tempo existe alguma estatal que nunca deverá ser privatizada? Não, porque uma coisa é falar, uma coisa é falar, vou vender a Petrobras amanhã. É difícil, né? Agora, ao longo do tempo. Ao longo do tempo, isso tudo pode acontecer. Mas eu acho que não estamos maduros ainda para falar de certas privatizações, até mesmo da Petrobras. Houve um assalto à Petrobras, em especial por parte do meu ex-partido. Segundo o Youssef, tinha gente ali que ganhava até 250 mil por mês. É um absurdo, não é que pelo montante, qualquer montante é um absurdo, mas ainda mais aí, botaram no chão essa empresa. Agora faltou pulso por parte do governo, dá um limite. Agora, o que o governo fez? Entregou tudo em troca de um projeto de poder. Eu acredito, se a Dilma tivesse mais 2 anos, talvez até o Lula, com um pouco menos problema, pudesse concorrer a uma eleição e ser vitorioso. Quais estatais hoje o senhor considera estratégicas e que deveriam ser, enfim, mantidas no Estado? Não vou falar estatais apenas, né? Você pode ver, o nosso subsolo, você não pode, por concessão, entregar. Você está mandando para fora do Brasil sem agregar valor em nada naquilo. Tá? Há algum tempo já se discute em acelerar a venda de terras para estrangeiros. De acordo com o capital aqui, eles vão ter muito mais tecnologia, muito mais meios, vão matar o brasileiro produtor do lado. Nós estaremos entregando a nossa segurança alimentar para para outro país. Você vê, sem querer personificar, mas a China há pouco suspendeu a lei do filho único. Está chegando 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. É um país que está transformando em urbano, de uma certa rapidez. Precisa de alimento. Até dizem, hoje em dia, o mundo que está chegando, chega agora em 2025, 8 bilhões de habitantes. Tá? Não temos como dar uma alimentação saudável para todos eles com as terras agricultáveis no mundo. Até porque elas se exauriam um dia. A sua capacidade de produzir. Então essa preocupação nós temos que ter. Nós temos que possivelmente alimentar o mundo? Sim, vamos, mas primeiro nós aqui. Eletrobras está para ser privatizada. O senhor tomou conhecimento aí do projeto que está em debate, é a favor ou contra? Eu não estudei com profundidade ainda, isso eu jogo para o Paulo Guedes, porque o meu voto aqui, eu acho que dos pré-candidatos só tem eu e tem o Álvaro Dias no Senado. Mas muitas vezes não chega lá, uma coisa morre aqui. Isso. Então o meu voto aqui não interessa, sim, não abstenção. Até que eu tenha baixado o hospital, semana passada, 4 horas de enfermaria aqui, perdi umas votações tomando soro, né? O que o senhor teve? É um problema de disposição. E daí, então, essa minha ação ou falta de ação é potencializada. Então, eu tenho que ter um cuidado especial, até para votar um requerimento de urgência urgentíssima. Mas no caso da Eletrobras, em teoria, o senhor acha que... Em teoria, entraria, no meu entender, como estratégica. Teria que ser redobrada a atenção. E para quem? Você pode ver a questão da Embraer. Ela foi privatizada pela Golden Share. Né? E uma empresa americana, a Boeing, que é uma parceria aí. De acordo com o que ficar acertando na parceria, eu acho que é bem-vinda essa parceria. Que mais cedo ou mais tarde, talvez só com os meios que nós temos aqui e com outros mercados entrando nesse meio aqui, você fica isolado e... O senhor diria que num eventual mandato seu, nos 4 anos que o senhor teria se eleito presidente, as estatais mais icônicas, vamos dizer, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Eletrobras, essas possivelmente num mandato seu permaneceriam sob o controle do Estado? Uma pergunta que eu fiz para o nosso economista, porque eu já falei que não entendo de economia, eu pensei que fosse ser entendido por parte da mídia com humildade, mas se for me atacar, você teria que entender de saúde também, para indicar o ministro da Saúde, né? Tá certo? Foi exatamente o seguinte, a primeira pergunta veio o agronegócio falar comigo. Né? Uma vez privatizado o Banco do Brasil, quem é que financiará a nossa taxa, a nossa produção agrícola, com que taxa de juros? É um problema. Você pode ver, está adiantado no Senado uma modificação da Lei Candir, onde passarinho a cobrar ICMS dos commodities, daquilo que se produz no campo. Tá? E daí, nós vamos encarecer mais o nosso produto aqui dentro, vai ser mais oneroso para o produtor rural. Já não bastasse
a pancada que eles levaram na questão do Fundo Rural. Entendi. Ou seja, estou entendendo que, num primeiro momento, seriam estratégicas essas que eu citei, Banco do Brasil, Petrobras, e teriam que ser mais bem preparadas para o futuro. Os setores. Você pode ver, quando você vai para uma Caixa Econômica, o grande problema ali são as diretorias, indicação política. Você vê, uma ideia aqui que surgiu esses dias aqui, a gente vai adotar. Para que Ministério da Cidade? Você pode pegar o dinheiro daqui diretamente para o prefeito. Você não tem dor de cabeça, o problema é do prefeito, junto aos seus vereadores, Tribunal de Contas do município. Tá? Então, essas são as ideias que acontecem. Não seria uma certa forma de privatizar o Ministério da cidade. Eu sei que eu forcei a barra aqui, mas seria uma forma semelhante. Você facilitar isso daí. Nós queremos ter um Estado que o povo não tema, um Estado amigo, não um Estado que você fique com medo dele o tempo todo, ele está em cima de você para tirar alguma coisa de você. Para concluir, quando o senhor começou a sua pré-campanha, havia uma polarização muito grande entre o seu discurso e o discurso do Partido dos Trabalhadores, representado sobretudo pelo ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula, por conta da lei da ficha limpa, dificilmente, acho que é impossível ser candidato. Com quem o senhor quem seria o seu antípoda nessa eleição se não houver o ex-presidente Lula na disputa? O PT não estará fora das eleições, vão apoiar alguém. Eles têm uma massa, no meu entender, de acordo com o apoio deles, pode levar esse candidato ao segundo turno. Não vejo como o nome do PT. Talvez o nome do PT seja para vice. Tá? E agora eu não posso estar preocupado o que é melhor para mim. O que for melhor para o Brasil. Os outros pré-candidatos que têm mais de 5%, na verdade são 4. O ex-presidente Lula, que não sabe se vai ser, Geraldo Alckmin, do PSDB, Marina Silva e Ciro Gomes. Esses todos têm mais de 5%. Desses, o senhor acredita que quem é competitivo para chegar ao segundo turno? O senhor já disse o PT. Olha só, eu falo do pessoal que diz que vai votar em mim. Dificilmente você muda um voto de quem diz que vai votar em mim, porque é um apoio tido ao longo de 3 anos que eu tenho votado no Brasil em cima da verdade. Até um colega também me perguntou outro dia, como é que você vai se eleger sem mentir? Eu falei, então não vou ser eleito. É muito simples. Tá? Então essa é a nossa preocupação. Se me pergunta num debate, aqueles temas corriqueiros, que rótulo, né? Fascista, homofóbico, racista, eu vou responder sobre Roraima, sobre venezuelanos lá, agronegócio, turismo. Não vou responder, não vou entrar nessa pilha. Estou extremamente preparado para isso. Nós temos que ter proposta que você acredite do outro lado da linha. E não que você ache que é bonita. Uma peça de marketing apenas. Mas o senhor enxerga um desses que eu citei indo para o segundo turno, exceto o PT? Alckmin, Marina ou Ciro? No meu entender, dificilmente vai ter segundo turno. Desculpa aqui. É mesmo? Eu acho que a gente encerra essa fatura no primeiro turno. Ok? Porque os outros pré-candidatos são muito parecidos. Eu acho que a máquina de marketing não vai funcionar dessa vez. Vai funcionar a palavra, aquilo das mídias sociais. A calúnia, no meu entender, não vai colar. Bate em mim o tempo todo. E depois a gente rebate isso daí, o pessoal acredita na nossa defesa, vê que realmente setores da mídia perseguem. O senhor sabe que teve 7 eleições presidenciais desde a volta desse sistema de governo. Só 2 terminaram no primeiro turno, né? Vamos ter a terceira, se Deus quiser. Tá certo. Muito obrigado por sua entrevista, deputado Jair Bolsonaro.